Não será nenhuma surpresa se ocorrer 3 concursos para 3 cargos para preencher a necessidade de trabalho da Receita Federal. Isso já no ano de 2027. Você que vem acompanhando todos os nossos vídeos e vem comentando, eu gostaria que você compartilhasse a sua opinião, deixando nos comentários se faz sentido ou não toda a nossa análise em relação à situação geral do país e concurso da Receita Federal. Nós já tivemos algo tangível em relação à fala de um grande administrador do órgão, falando que ele está se movimentando para concurso em 2026, prova em 2027. Todos os anos a Receita Federal solicita vaga para concurso. Então, a primeira coisa que é necessário para que haja o concurso é o que? A vontade do órgão. Então, o órgão tem vontade. A segunda é o que? O aspecto político do momento, tá? Porque sem esse aspecto político fica muito difícil de ter concurso. E nós fizemos um vídeo falando sobre toda a trajetória de 2014 a 2022 e os acontecimentos que dificultaram a execução do concurso. Foi o período mais longínquo sem concurso da Receita Federal, algo que é a exceção. E quando eu pego algum comentário se prendendo a essa exceção e colocando como regra, eu fico, cara, realmente a pessoa tem alguma coisa emocional em relação ao concurso, porque aquele que quer, ele está sonhando com o concurso, ele está vivendo o concurso, ele está estudando e avançando, tá? Então nós já deixamos aqui na descrição do vídeo o nosso curso gratuito de como se preparar para o concurso da Receita Federal, ser aprovado 2 vezes, estudando em média 3 horas por dia. Se você já vem acompanhando, você já acessou, você já viu o que é necessário fazer e o que não pode fazer, beleza? Então, nós falamos sobre esses 3 concursos, na verdade são 3 cargos, para cada cargo há um concurso. No caso da Receita Federal, só há 2 cargos de auditor fiscal e de analista tributário. Está saindo um edital com 2 concursos. Isso é até questão de sindicato, sim. O sindicato já bateu muito forte em relação a isso, querendo que abrisse um edital para auditor fiscal e o outro edital para analista tributário, exatamente para que não haja confusão entre os cargos. Todavia, ambos os cargos estão na mesma carreira, carreira tributária e aduaneira da União, sendo o auditor fiscal a autoridade fiscal e aduaneira da União, tá? Então, deixando bem claro o entendimento e por que acontece isso, eram para ter 3 editais, 3 cargos, vão ter, na minha concepção, dentro do cenário que você vai avaliar comigo, 2 editais com 3 cargos. Mas Jefferson, cara, qual seria o outro cargo? Você deve estar acompanhando o Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, em que ele criou uma carreira transversal. Essa carreira transversal, ela vai suprir as necessidades de todo o Executivo Federal. A Receita Federal tem, né, alguns servidores de outros órgãos atuando dentro dela. Ei, você quer ser aprovado no próximo concurso da Receita Federal? Então você não pode perder a oportunidade de fazer parte da comunidade DNA Receita Federal. É uma comunidade fechada em que todos aqueles que estiverem fazendo parte serão os meus alunos aprovados no próximo concurso. Então não perca esta oportunidade. Lá você vai ter plano de estudos direcionado, curso discursiva, vai fazer discursiva, simulado, flashcard, estudar aquilo que realmente vai cair no seu concurso, além de ter a facilidade de poder trocar ideia dentro de uma comunidade comigo. Então, não perca tempo, faça logo parte da nossa comunidade DNA Receita Federal. Eu espero você! A exemplo do que acontece com os analistas técnicos administrativos de nível superior e analista técnico administrativo de nível médio.
tá? E eles atuam dentro da Receita Federal sem ser cargo da Receita Federal. Eles estão vinculados ao Ministério da Fazenda. O governo federal o que fez? Esta vinculação que antes estava no Ministério, ele avocou e ficou dentro do próprio Executivo, fazendo que haja uma carreira de analista técnico do Executivo Federal, que ele vai despejar sobre todos os órgãos que estão dentro do guarda-chuva do Executivo. E nesse sentido, já era bastante solicitado para a Receita Federal o cargo de apoio além do analista, um cargo que pudesse até mesmo apoiar o analista tributário na execução das suas atividades. Nesse sentido, nós acreditamos demais que haverá sim um concurso para analista técnico do Executivo para suprir necessidades dentro do órgão, tá? E aí, nós vamos falar, né, sobre esse cargo de analista técnico administrativo um pouquinho mais. Nós vamos falar também quais seriam os setores dentro do órgão que esse cargo irá atuar. E vamos falar também o quanto que é importante para os analistas tributários este cargo. No primeiro momento, talvez haja uma visão de conflito, mas dentro da minha concepção, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você comentasse no vídeo através de toda essa análise, tá? Vamos lá, o analista técnico administrativo, nós já falamos que ele vai trabalhar, né, em todo o Executivo Federal. No caso do órgão Receita Federal, eu falo para você que é bastante tranquilo, exatamente por quê? Porque desde que eu entrei na Receita Federal já é ventilado a estrutura piramidal. Que estrutura é essa, Jefferson? No topo da pirâmide, com um quantitativo menor de cargos, auditor fiscal, que é a autoridade tributária aduaneira da União. No meio da pirâmide, fazendo trabalho tanto como auditor fiscal e gerenciando os analistas técnicos administrativos, o analista tributário, e na base da pirâmide maior, quantitativo maior, maior volume de pessoas, concursos, o analista técnico administrativo, no caso, o analista técnico do Executivo Federal. Vamos aqui para uma reportagem que dá uma visão do que o governo federal quer, tá? Vamos para a tela. É uma reportagem grande que fala sobre o projeto de lei, inclusive o projeto de lei que nós falamos aqui a respeito do aumento para auditor fiscal e analista tributário. E aí fala aqui, ó, o projeto transformará 9.881 cargos vagos existentes em 7.937 cargos. A maior parte alocada à nova carreira transversal de analista técnico executivo, o ATE. Exatamente esse cargo que eu acredito que haverá concurso para preencher necessidades dentro da Receita Federal, que absorverá servidores de 13 cargos. O que acontece? Conforme eu falei para você, houve um grande problema para os colegas que são analistas técnicos administrativos, tanto nível superior como ensino médio. Por quê? Houve pouco concurso, quantitativo de pessoas pequeno, grande parte utilizando como concurso escada, e o que aconteceu? O cargo foi se esvaziando e, por consequência, perdendo força. E é um cargo que perde força, não tem poder de argumentação para aumento, de melhoria. Infelizmente, os colegas estão trabalhando junto de analistas tributários, de auditores fiscais, sem as prerrogativas da carreira tributária e aduaneira da União e sendo achatado com o tempo. No caso desse analista técnico executivo, eu acredito que sim, vai ter essa migração para este cargo, e aí vai ter mais força, vai ter mais possibilidade de barganha, aumento, tudo que é necessário ao longo do tempo para quem é servidor público. Inclusive, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com uma analista técnica administrativo de nível superior, formada em direito, especialização, falava 3 idiomas, altamente qualificada. Entretanto, era analista técnico administrativo. E isso impactava exatamente no exercer das suas atribuições. E eu falava com ela, cara,
Porra, eu vou te ajudar, eu monto um plano de estudos para você, você passa para analista, ela não quero ser analista, quero ser auditor. Ok, você passa para auditor, mas você precisa estudar. Por quê? Ela participava junto com a gente em operações, não tinha porte de arma, porque o porte de arma é exclusivo para auditores fiscais e analistas, não poderia assinar termos, porque é referente aos cargos da carreira tributária e aduaneira da União, e isso impactava até mesmo na autoestima. Você tem uma baita capacidade, mas não tem competência. Isso é muito importante saber diferenciar. Preste atenção. Capacidade é diferente de competência. Existem diversos colegas analistas tributários com nível de capacidade lá no alto, só que não tem a competência de auditor fiscal e não pode fazer trabalho de auditor fiscal. Existem colegas, como o exemplo dessa colega, com nível, uma capacidade tremenda, ela não pode fazer o trabalho de analista, porque ela não tem a competência, ela não passou no concurso de analista, tampouco nem passou no concurso de auditor, ela passou no concurso de analista técnico administrativo. Você conseguiu entender? Eu quero que você não sofra quando você passar no concurso, entrar e ficar se comparando, né? Porque assim, em todo cargo há aquele colega que é ruim pra cacete, o cara que é bom, intermediário, sempre tem. E aí eu vejo um movimento muito grande do colega que é analista se comparando com um auditor fiscal ruim. Porra, é óbvio que, você com nível de capacidade elevada, mas sem competência, você vendo uma pessoa que tem competência, mas a capacidade é restrita, vai sim ter, vamos dizer assim, aquele sentimento de justiça, mas não há que prosperar esse sentimento de justiça se você entender esses dois conceitos. Capacidade é diferente de competência. Então, quando você estuda, quando você busca auxílio, quando você tem direcionamento, é aprovado, você garante a sua competência, não garante capacidade. Concurso público, ele muitas vezes não mede capacidade, tá? Mas a competência de fazer a prova de forma correta, não tremer, não dar chilique, não dar PT na hora da prova e conseguir tudo aquilo que você estudou e conseguir a aprovação, tá? Então esse ponto é bastante importante, falei sobre analista técnico administrativo. E aí, Jefferson, esses analistas técnicos administrativos fariam que tipo de atividade? Fariam atividades relativas ao órgão Receita Federal, tá? Órgão Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, órgão Secretaria do Tesouro Nacional, órgão, tá? Relativo ao órgão, que hoje, por falta de gente, muitas vezes é realizada por um analista tributário. E você já está acompanhando e viu o nosso vídeo e percebeu o quanto que foi o salário de analista tributário. Foi lá para as alturas. Cara, não dá para poder ficar fazendo serviço meia boca. Não dá. É incompatível com a República. Eu fico assim, de me coçar, porque eu sei, não só no cargo de analista, tá? Cargo de auditor tem... Cara, as pessoas que não querem exercer na plenitude as suas competências, quer fazer ali aquele feijãozinho com arroz, sendo que, assim, é de cada um. E assim acontece como acontece em todos os órgãos. Acontece no STF, no STN, na CGU, no TCU. Acontece sim, isso diz respeito a pessoas, tá? Isso diz respeito às pessoas. Mas vamos ultrapassar essa parte, tá? E aí, por exemplo, atividades realizadas em gestão de pessoa. Imagine um setor de gestão de pessoas em que tem um servidor responsável por folha de ponto. Folha de ponto, sim, tem pessoas responsáveis por folha de ponto. Você coloca tranquilamente um analista técnico administrativo, né? Responsável por concessão de licença, coisas administrativas, você coloca um analista técnico administrativo. E vamos voltar aqui para a reportagem. Segundo o projeto de lei, os analistas técnicos administrativos terão atribuições, olha só, atribuições amplas que incluem planejamento, execução, avaliação de atividades técnicos administrativos em qualquer órgão ou entidade da administração direta, autárquica e ou fundacional do Executivo Federal, tá? Então,
Exatamente isso que eu estou te falando. Porra, cara, um servidor responsável por fazer folha de ponto, concessão de licença, para poder verificar pontos específicos assim da parte de gestão de pessoas. Cara, bota um analista tributário para poder fazer uma atribuição específica do cargo para poder levar seu patamar de execução bem melhor, tá? Licitações e contratos, acompanhamento de contrato, acompanhamento do contrato de viatura. Cara, bota um analista técnico executivo. A licitação de papel higiênico. Cara, coloca. Isso, olha só, gente. Quando eu tô falando isso, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô aqui depreciando nenhum cargo, até porque, porra, todo tipo de trabalho é digno. Só que assim, eu tô falando num cenário de gestão pública, gestão de grana, gestão de recursos. Eu acredito que você está acompanhando e não vai ser um hater querendo, ele, só porque é auditor fiscal. Não estou falando mal de ninguém, estou falando de alocação, tá? Imagine um tabuleiro de xadrez, cada peça anda de um jeito, tem um perfil, mas todas elas precisam trabalhar juntas para poder ganhar o jogo. E é exatamente isso, sabe por quê? Porque se não tiver a licitação, o cara não tem mês para você trabalhar. Se não tiver a gestão de pessoas, o cara fica sem receber o salário. Porra, imagina, o mais alto cargo não recebe salário porque um colega, todos os cargos eles são importantes dentro do cenário de atuação, tá? Então assim, eu não estou desmerecendo, eu estou falando a título de gestão mesmo, cara, gestão dos recursos públicos, gestão de pessoas, beleza? Logística, atendimento, por exemplo, aqueles atendimentos que você não precisa ter uma alçada muito grande de acesso a determinados conhecimentos. Cara, você pode colocar o analista técnico e demais outras atividades. Pode atividade de gestão de depósito de mercadoria apreendida. Cara, você coloca um analista técnico do executivo. Cara, tem diversas outras atividades, diversas licitações, gestão de pessoa, aí, coisas técnicas que são voltadas para a parte tributária, porque você percebe que esse analista técnico administrativo, ele é do executivo. Então, porra, ele vai ter conhecimento de quê? Licitações e contratos, improbidade administrativa, lei 8.112, ele não vai ter propriedade sobre o Código Tributário Nacional. Tudo aquilo que envolve Código Tributário Nacional ficaria com as carreiras de carreira não, né? Dos cargos de auditor fiscal e analista tributário. Vocês conseguiram entender a ideia, tá? Vamos lá. Eles, no caso, os analistas técnicos administrativos, passarão a ter uma tabela remuneratória própria, com gratificação de desempenho específica e critérios de promoções padronizados. Você percebe que isso é até bom para todo mundo, porque seria uma carreira estruturada. O colega que entrasse nessa carreira já tinha noção do que ia acontecer. O grande problema em relação aos analistas técnicos administrativos de nível superior e técnico que entraram no Ministério da Fazenda é que eles foram jogados ao léu. Eles ficaram perdidos e sem poder de barganha. Isso é ruim demais. É ruim por quê? Imagine o colega, porra, analista técnico administrativo, essa colega que trabalhou comigo, pô, nível de capacidade lá em cima, porra, aí você vendo auditor fiscal, ganhando bônus de eficiência, analista tributário ganhando bônus de eficiência, ganhando aumento e você parado. Putz, é realmente injusto. Você, como auditor fiscal, tem como fazer alguma coisa? Eu tentei fazer, ajudar ela a estudar, mas, assim, ela não queria, tá? Então, infelizmente, fica nesse cenário, tá? E eu visualizo que para o analista tributário da Receita Federal isso é ótimo. Por quê? Porque vai necessitar ter competências claras e definidas para o cargo. Por quê? Muitas vezes o analista tributário será o chefe desse analista técnico do executivo. Tá? Então, dentro de uma estrutura bem organizada, da pirâmide de gestão, você vai ter o analista que está com salário Jesus top. Se eu não fosse auditor fiscal, eu faria o concurso de analista novamente, né? Eu já tinha feito. Principalmente, porra, galera, eu vejo a sargentada. Ai, meu Deus do céu. Eu tô até de verde aqui para poder homenagear os sargentos das Forças Armadas, né? Cara, a galera fica comendo mosca. Se você, assim, se você não se vê, né,
dentro, cumprindo, seguindo a carreira, porra, você tem que buscar outra coisa. Agora, se você vê, na carreira tá tudo certo, tá tudo bem, a carreira das Forças Armadas cara, é muito gratificante. Só que você precisa se ver na carreira. O grande problema é quando a pessoa não se vê na carreira e fica, certo? E aí, esse é o grande problema, porque a pessoa vai sofrer. Vai mudar? Não, não vai mudar. Não vai mudar, mas a pessoa vai sofrer. Quando eu falo aqui para a sargentada, para os oficiais, são aqueles que não estão satisfeitos e que não querem, não visualizam continuar na carreira. Eu recebi ontem no meu Instagram um cadete da AMAN, o cara tinha que estar vibrando, bumbo no pé direito, certo? Mandando mensagem para mim, Jefferson, eu já vi que não é para mim, eu quero ir para a Receita, o que eu faço? Só para você ter uma ideia, tá? O cadete da manhã. Imagine o sargento, cara, se você não está satisfeito, você tem uma grande possibilidade de estudar para analista tributário, eu já falei isso, porque eu sei que você tira serviço, vai para missão, fica depois do horário, então você tem menos tempo disponível. Para aqueles que têm menos tempo disponível, é estratégico, passa para analista tributário, que já vai ser difícil. Depois passa para auditor fiscal. E aí, dentro de tudo que nós conversamos, você deve ter chegado à conclusão que a janela de oportunidade ela vai se fechando, tá? Vai impactar o próximo concurso? Acredito que não. Próximo concurso, acredito que não, até porque ainda está em processo de organização desta carreira transversal, mas depois desse concurso próximo, sim. Eu acredito que vai ser impactado e vai ser implementado a estrutura piramidal, tá? Vai ter concurso de auditor? Sim. Vai ter sempre concurso de auditor. Vai ter concurso de analista? Sim, vai ter concurso de analista, mas a tendência é que vá diminuindo as vagas ao longo do tempo, exatamente para poder ter a pirâmide. Principalmente para aqueles que querem ser auditores fiscais. Então, para analisar, tudo que a gente vem analisando ao longo desse tempo faz a total sentido para mim e eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários se faz sentido para você. O que eu falei é que o próximo concurso da Receita Federal para auditor fiscal vai ser um dos mais difíceis de todos os tempos, a título de concorrência. E eu falei, se você que está caminhando, iniciando, tem pouco tempo, está inseguro, vá para analista, ok? Beleza, por quê? Imagine que você está meia boca, não está bem, e aí você vai para auditor. Toma ferro, tomou ferro, aí você vai para o próximo concurso. Próximo concurso, a janela de oportunidade já vai estar o quê? Mais estreita, tanto para auditor fiscal como para analista tributário. Então, esse próximo concurso é prioritário para que você tome a decisão correta. Entra para analista tributário, garante até 32 mil por mês. 32. Até 32 por mês. Não vai ficar passando sufoco, né? Dá para você estudar tranquilamente para auditor fiscal e, quiçá, já parar por aí e entender que, cara, tem outras atividades que você pode fazer para te deixar feliz da mesma forma. E aí, dentro desse cenário que eu vislumbrei, o analista tributário vai ter as suas atribuições bem definidas e aí fica tudo certo. O grande problema é quando não tem atribuição definida que fica jogado, tá? Então, gente, a gente falou sobre bastante coisa hoje. Nós falamos sobre 3 cargos e 3 provas. Falamos que não será surpresa de acontecer, né, esse cargo. Falamos sobre o Ministério da Gestão e Inovação no Serviço Público. Né? Falamos sobre o analista técnico do Executivo. Falamos sobre as áreas de gestão de pessoa, logística, licitações e contratos, atendimento. Falamos sobre a analista tributário tendo as suas competências bem definidas, tá? Gente, é isso aí. Acompanhe nossos vídeos, ative o sininho das notificações, coloque nos comentários aqui qual o tema que você gostaria que a gente falasse, porque cada vez mais a nossa comunidade está crescendo e você tem essa oportunidade de poder vivenciar nessa comunidade, exatamente porque uma vez que você se sente parte, você tem mais força e sua aprovação fica mais forte. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor, prepare-se para o pior.